Oi, tudo bem? Sejam todos sempre muito bem-vindos aqui no meu consultório virtual, aqui no meu canal. Hoje vamos falar sobre transtorno do pânico, né? Para que você possa compreender um pouco melhor, primeiro saber se realmente você está sofrendo do transtorno do pânico, né? Nós vamos nos basear aqui num manual, que é um manual é um livro, né? Manual de diagnóstico estatístico, né, dos transtornos mentais, é o número 5, quer dizer, ele já teve 5 edições que foram, de algum modo, revistas, né, reeditadas. Então, nós estamos no MSD, ele se chama, né, Manual MSD número 5. Então, fala, ataque de pânico é o início abrupto de um período circunscrito, breve, de intenso desconforto, ansiedade ou medo, acompanhado por sintomas somáticos e ou cognitivos. O transtorno de pânico é a ocorrência de ataques de pânico repetidos. Então, já vamos dar uma parada aqui. Primeiro, vamos entender o que é o ataque de pânico. Qualquer pessoa pode sofrer um ataque de pânico. Quando você sofre um ataque de pânico, não significa que você está sofrendo de um transtorno mental, de um transtorno do pânico. Todos nós podemos passar por um ataque de pânico diante de situações difíceis. É uma crise de pânico, digamos assim, né? Então, ela pode acontecer de forma abrupta ou não, né? Ela acontece de forma abrupta ou não, né? Você começa a ter os sintomas, aquilo vai vindo, e por um período breve, e ela é de intenso desconforto, né? É causada por ansiedade ou medo. Então, lembre-se que todo ataque de pânico, ele tem como causa a ansiedade e o medo. O que é ansiedade? A ansiedade, por si só, já é um medo, é a preocupação com o que vai acontecer, né? É o medo do que virá a acontecer, né? É uma situação em que você tem medo, que você acha que você está sofrendo um perigo iminente, né? Então, você tem um ataque de pânico. E ele é acompanhado por sintomas somáticos e ou cognitivos. Sintomas somáticos significam sintomas no corpo. O que você sente no seu corpo durante o ataque à crise de pânico. E cognitivos, que é o que você sente mentalmente durante a crise de pânico. E o transtorno de pânico é a ocorrência de ataques de pânico repetidos. Então, para você saber se você sofre de um transtorno de pânico, um transtorno psicológico, primeiro você tem que saber se você tem esses ataques de pânico frequentemente. Não, Nádia, são esporádicos. Então, você não tem um transtorno de pânico. Você simplesmente, às vezes, tem que lidar com situações difíceis e não só você, todos nós, em alguns momentos, podemos ter sim uma crise de pânico, chegar a ter uma crise de pânico, tá? Então, o transtorno de pânico, ele tem como característica a frequência, né, a constância desses ataques, dessas crises de pânico, que são normalmente acompanhadas de medo sobre futuros ataques ou de mudanças comportamentais para evitar situações que poderiam predispor aos ataques. Ou seja, além de você ter crises constantes, você começa a lidar com o medo de ir aos lugares onde você sofreu o pânico, né? De sair, às vezes, na rua, de ir em determinados lugares, né? E aí você começa a evitar, né, essas situações que poderiam predispor aos ataques. Então, tem também essa característica em quem sofre do transtorno de pânico, lembrando, segundo esse manual, tá? Que é um manual utilizado por psiquiatras, por pessoas da área da psicologia convencional, enfim, por terapeutas também, né? O diagnóstico é clínico. O que significa clínico? Significa que não existe um exame de sangue ou uma ressonância magnética, né? Um escaneamento do cérebro que vai identificar alguma parte no seu corpo, né? Alguma
causa definida para que você tenha o transtorno de pânico. Então, o exame é clínico, ele é através do quê? Da sintomatologia, né? Então, o médico, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta vai conversar com você, você vai especificar quais são os sintomas, se as crises são frequentes, e aí sim vai ser definido se você sofre de um transtorno de pânico ou não, tá? O que mais que é importante a gente dizer aqui? Ataques de pânico isolados podem não precisar de tratamento. O transtorno de pânico é tratado com fármacos, psicoterapia, né? Ou ambos. Então, aqui já não concordo, tá? Quando fala que ele é tratado com fármacos, psicoterapia. Aí, por exemplo, fala da terapia cognitivo-comportamental ou ambos. Ou seja, eles admitem que você trate do seu transtorno de pânicos apenas com fármacos. Ou seja, quando você trata apenas com fármacos, você está apenas tratando os sintomas, né? É só através da psicoterapia que você vai ter condições de acessar o que te leva ao pânico, né? E realmente curar o transtorno de pânico. Fala sobre terapia de exposição, né? Então, todas as terapias são terapias que, na verdade, vão te expondo ao seu problema, né? Então, isso é fato. Quando se fala também de terapia comportamental, né, cognitiva, eu gostaria de fazer um adendo, uma parte a respeito dessa terapia, que todas as terapias precisam ter no seu escopo uma questão de olhar para como você tem pensado a vida, né? Então, a terapia cognitivo-comportamental nada mais é de que você entender como é que você pensa e, através desse pensamento, você se comporta de uma determinada forma, né? Então, a terapia da exposição, a terapia cognitivo-comportamental, como eles chamam, é exatamente um trabalho, né, um tratamento que deve estar contido em qualquer terapia que você vai fazer, que é o enfrentamento. A terapia de exposição é você ir enfrentando as suas questões e ir entendendo o cognitivo-comportamental. O que é isso? Os pensamentos que te levam a agir de determinada forma que é disfuncional. E então aqui nós esmiuçamos como o manual, né? Esse manual ele é um manual utilizado em muitos lugares, né? É utilizado pela psiquiatria principalmente para diagnosticar. Essa explicação para você ser diagnosticado. Tá, então será que você está sofrendo mesmo do transtorno de pânico? Aqui você já viu algumas coisas, né, que vão te ajudar a identificar. Aí vamos falar um pouco sobre os sintomas, né, que são os sintomas que vão te ajudar a entender se realmente você está sofrendo do transtorno de pânico. Então, em um ataque de pânico, né, não no transtorno, mas num ataque de pânico, em qualquer crise de pânico, o que você vai sentir? Eles falaram lá sobre sintomas cognitivos e sintomas no somático, né, no corpo. Então, os sintomas corporais e sintomas psicológicos. Quais são? Sintomas cognitivos: medo de morrer, medo de enlouquecer ou de perder o controle, sensações de irrealidade, estranhamento, desrealização ou desligamento de si mesmo, despersonalização. Ótimo, medo de morrer, né? Então é aquele medo de uma sensação de morte iminente. Nossa, eu vou morrer, né? Dá um pânico, um medo da morte, né? Você tem uma sensação de morte iminente. Medo de enlouquecer ou de perder o controle. Olha que interessante, né? Então, quem tem a crise de pânico fica com medo que, nossa, eu estou enlouquecendo, né? Eu estou perdendo completamente o controle de mim mesmo, né?
E a sensação de realidade, estranhamento, que é a desrealização, né? Então, nossa, eu tô me sentindo meio que fora da realidade, né? Uma desrealização, um estranhamento com o meu corpo, com a vida, com tudo ao meu redor, certo? E o desligamento de si mesmo, a despersonalização, que é um estranhamento com você mesmo, né? É uma despersonalização, né? Você se desconecta de si mesmo. Depois nós poderemos falar com mais aprofundamento sobre esses sintomas. Agora nós vamos só dar uma passada rápida em todos eles. Então nós vimos os sintomas cognitivos, né, psicológicos, segundo esse manual, e agora nós vamos para o somático, para os sintomas no corpo. Dor ou desconforto no peito, né, aquele aperto no peito, aí dá uma tontura, sensação de instabilidade ou de desmaio, sensação de sufocação, ondas de calor ou calafrios, náuseas ou desconforto abdominal, sensações de anestesia, parestesia, né, que é aquele, sabe, formigamentos, sensações de palpitação ou aceleração da frequência cardíaca, sensação de falta de ar ou asfixia, sudorese, tremores. Então, nós temos aqui os sintomas do ataque de pânico, da crise de pânico. E aí eu vou perguntar a você, você tem esses sintomas? Ah, tenho. Não tenho todos, Nádia, tudo bem, você não precisa ter todos, você precisa ter alguns que caracterizem a síndrome. Né? Quando a gente fala em síndrome, o que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas que caracterizam um determinado diagnóstico, né? Um desequilíbrio, uma doença, tá? Então, é uma síndrome. Síndrome, crise, ataque. E aí, se você tem essa síndrome frequentemente, esses sintomas frequentemente, que juntos caracterizam o ataque de pânico, você tem, então, um transtorno de pânico que precisa de tratamento. Não somente medicamentoso, né? Não somente psicoterápico. O medicamentoso, ele pode sim ser um bom recurso inicial, porque você está perdido diante de tanta crise de pânico, né, de crises frequentes, e aí você precisa de um up, né, você precisa de algo que te ajude a dar uma mexida, né, na sua química, dar uma abafada nos sintomas, para que você possa ganhar ânimo, né, e partir para a sua cura, partir para o seu processo terapêutico, tá? Mas nem sempre. Se você não está dando conta das crises, ok, o medicamento pode ser utilizado, e principalmente aquele medicamento que é utilizado nas crises, no momento de crise, no momento crise aguda, não como um problema crônico. Então, nesse momento estou passando mal pra caramba, eu preciso tomar uma medicação. Você toma, essa medicação vai te ajudar a abafar os sintomas, tá? Mas é só isso, não é? Agora, a psicoterapia, ela é fundamental, ela é essencial, porque é ela que vai fazer com que você faça o enfrentamento, que você entenda os seus pensamentos disfuncionais, que você entre em contato com as causas e que realmente você possa se curar. Nádia, tem cura? Lógico que tem, é óbvio que tem. Tem cura, sim, né? O transtorno de pânico, todos os outros transtornos, em sua grande maioria, tem cura, sim, né? Lembrando que a cura é um caminho, não tem a cura na visão imediatista, né? De como, eu tô com uma dor de cabeça, eu tomo uma medicação, passou a dor de cabeça, tá? Tá, você fez passar a dor de cabeça, mas você sabe qual é a causa? Então, é a causa que, quando a gente fala em causas, né, o que te leva aos sintomas, aí a gente está falando sobre cura, tá? Então, a medicação não cura, ela simplesmente controla os seus sintomas, tá? Entenda isso.
E muitas vezes, após um período de medicação, o problema se torna crônico e voltam até os sintomas, né? Tem que ir mudando a medicação começa a não fazer mais o efeito desejado. Enfim, então, lembre-se de não confundir a cura com o abafar os sintomas, né? Com não permitir que os sintomas venham à tona. Então, você tem uma dor de cabeça, você toma uma medicação, para de sentir a dor de cabeça, não significa que você curou. Nada, você não curou nada. Você simplesmente suprimiu, né, os sintomas. Assim também na crise de pânico, no transtorno de pânico, tá? Depois nós vamos conversar sobre cada um desses sintomas no nosso próximo vídeo. Se você se identificou com esses sintomas, se você já sabia que você sofre de transtorno de pânico, se você se interessa pelo assunto, se você não sofre, mas é um buscador ou é um terapeuta interessado em aprender mais sobre o assunto, né? Fique ligado, curta a minha página para me motivar também a fazer mais vídeos. Vamos nos comunicando. Pode fazer o seu comentário, o seu questionamento. Nós vamos trabalhar sempre dentro do contexto transpessoal, que é a minha área de atuação, tá certo? Mas inicialmente nós usamos esse manual como uma base para o entendimento do transtorno, para um diagnóstico, que às vezes é algo que ajuda aquele que está buscando a sua cura. Então, a primeira coisa, não, eu preciso de um diagnóstico, ok, vamos diagnosticar, tá certo? Até a próxima. Namastê.